Aleluia, a graça e a paz do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, pela misericórdia e pela bondade do Senhor, nós estamos aqui na casa do Senhor e você aí na sua casa, e juntos estaremos adorando ao Senhor como igreja, como corpo do Senhor Jesus. E para início desse culto, eu gostaria de ler Isaías capítulo 57, verso 15, que diz o seguinte: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Esse é o nosso Deus, que nos vivifica, que nos traz ânimo e esperança, que nos dá uma palavra de vida através da sua palavra. Vamos orar ao Senhor e logo estaremos adorando na beleza da santidade o nome do nosso Deus. Pai, obrigado por esse culto, por esse momento, e que reunidos como igreja estamos de poder glorificar o teu santo e precioso nome. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, porque tudo o que fazemos aqui, fazemos para a glória do Senhor. Nós pedimos que o Senhor esteja visitando neste momento, nesse instante, a casa, a residência de cada irmão e irmã desta igreja, e que o teu Espírito esteja levando consolo e conforto, e que o teu Espírito esteja vivificando os abatidos, vivificando os que estão com os seus corações contritos. Nós pedimos, ó Pai, o Senhor que é um Deus que habita aí no teu trono de glória e de graça, mas também está conosco aqui nesta terra, em nossos corações, em nosso meio, transcendente, mas também emanente. Receba o nosso louvor, receba o nosso culto e encha o nosso coração dessa esperança bendita da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia, como é bom louvar o nosso Deus. Você aí na sua casa, você também pode adorá-lo. Cante, louve, exalte o nome do Senhor, porque Ele vem. Jesus voltará. Jesus voltará no piscar de olhos. Ele é aquele que enxugará toda lágrima dos nossos olhos. Ele é Deus, Emmanuel, Deus conosco. Aleluia, glória a Deus.
36, João 8, verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Repetindo novamente, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, Senhor amado, Rei da Glória, estamos aqui reunidos no nome de Jesus com o propósito de ouvirmos a Tua voz, de adorarmos ao Senhor e prestarmos um culto espiritual. Continue falando conosco, continue nos abençoando, fortalecendo a nossa fé, edificando a nossa vida sobre a Tua palavra. Nós agradecemos ao Senhor por esta rica oportunidade, por este grande privilégio, e nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Queridos, o texto em que nós lemos é um texto muito conhecido, onde o nosso amado Salvador, o Senhor Jesus, está nos informando que Ele pode sim e tem toda a condição de nos libertar. Ele nos libertando verdadeiramente, de fato, de verdade, nós estaremos sendo livres na pessoa dEle. E nós sabemos que a Bíblia fala de várias libertações, mas a libertação mais importante para um ser humano é a libertação espiritual, pois ela nos livra da condenação eterna. A libertação espiritual, ela nos dá a condição de nos libertar do pecado original cometido por Adão e Eva no jardim do Éden. E esta libertação espiritual em Cristo Jesus também nos livra da influência do diabo. No verso 34 de João, também do mesmo capítulo 8, diz que aquele que vive pecando, ele é escravo do pecado. Ora, Cristo veio justamente para isso, para nos libertar desta condição de pecadores, nos transportando do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E quando nós vemos essa verdade, nós sabemos que foi justamente para isso que Jesus se manifestou. Em João capítulo 3, verso 8 de 1 João, vem dizendo que Jesus se manifestou justamente para destruir as obras do diabo. Então não há mais condenação, não há mais separação, não há mais nenhum tipo de restrição espiritual para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo que foi vertido lá na cruz do Calvário. E em Cristo nós verdadeiramente temos condição de termos uma vida vitoriosa, e em Cristo nós temos condição de vivermos totalmente libertos. Queridos, esta é a parte em que Jesus Cristo nos resgata, no sangue dele, através da obra dele, do sacrifício dele. Esta é a parte em que ele nos coloca nos lugares celestiais com ele, assentados. Esta é a parte que ele coloca o Espírito dele em nós. Ele nos sela com o seu Espírito, escreve os nossos nomes no livro da vida. Esta parte compete ao Senhor. Mas para que nós possamos viver esta vida plena, vitoriosa, esta vida verdadeiramente liberta, há uma responsabilidade pessoal nossa. Nós precisamos, segundo a orientação da palavra do nosso Deus, seguirmos alguns princípios que a Bíblia nos revela, que fazem de nós responsáveis pela nossa vida cristã. Jesus já nos salvou. Deus já nos aceita em Cristo Jesus. Nós temos o Espírito dele em nós, mas nós precisamos de evidenciarmos através da nossa vida, através do nosso relacionamento com Deus, algumas características que são necessárias e imprescindíveis para viver essa vida vitoriosa. Continuar vencendo em Cristo Jesus. Continuar recebendo do trono da graça a unção do Espírito, esse Espírito que está em nós, mas se revela através de nós, por esta vida que precisa ser vivida em comprometimento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A primeira verdade que nós precisamos entender para recebermos e vivermos esta vida vitoriosa é que nós precisamos de viver uma vida em santidade. Observe, a palavra santidade significa separado, ou seja,
Você foi liberto do jugo de Satanás e você não está mais sujeito à direção, às manipulações, às ingerências do inferno, e você agora precisa viver como uma propriedade exclusiva de Deus. Ele quer que você seja somente dele e por isso você precisa viver uma vida de santidade. Isso é uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade sua como crente em Jesus Cristo. Isso compete a nós, a igreja do Senhor. O entendimento de que nós fomos separados e de que nós agora, como Paulo fala em 1 Coríntios, somos santuários de Deus, nós somos morada do Espírito e aqueles que servem ao Senhor, que foram lavados pelo sangue de Jesus e que são templos e tabernáculos do Espírito Santo, precisam viver da forma como Deus é. O escritor ao livro de Pedro nos informa que nós devemos ser santos, porque Deus é santo. E evidentemente ele faz essa afirmativa em decorrência do livro de Levítico, onde esta verdade é manifesta de que o Senhor vira para o povo de Israel e diz: olha, vocês agora são propriedade exclusiva, são separados, são um povo que me servem, e eu sou santo, e vocês precisam viver também uma vida de santidade, ou seja, de separação. Essa responsabilidade é nossa, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor Jesus. E a palavra de Deus vai nos informando, e olha o que diz o texto sagrado: não se ponham em julgo desigual com descrentes. Olha, observe. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade, veja, nós somos separados. Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Nós somos separados. Que harmonia entre Cristo e Belial? Nós somos separados. Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios capítulo 6, de verso 14 a verso 18. Ora, evidentemente, isso não quer dizer que nunca mais iremos pecar enquanto estivermos nessa terra. Isso está dizendo que nós precisamos de nos posicionarmos enquanto estivermos nessa terra e termos um entendimento que somos propriedade exclusiva do Senhor. Nós sabemos que estaremos sim cometendo erros porque somos imperfeitos. Por isso que o escritor no livro de 1 João diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado em decorrência das nossas imperfeições e dos nossos erros, e diz também que nós temos bom advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. E sabemos que Ele está sentado à direita de Deus e Ele intercede por nós. Nós recebemos de Deus ferramentas que nos habilitam a continuarmos na presença do Senhor, mesmo sendo imperfeitos. Mas veja, esta realidade compete a nós. É uma responsabilidade de estarmos nos separando para o Senhor. O Senhor Jesus nos libertou. Mas para que nós continuemos a viver esta vida vitoriosa, nós precisamos de viver uma vida separada, uma vida em santidade. E todos os dias nós devemos orar, vigiar, nós devemos experimentar a liberdade que o Senhor nos deu em Jesus Cristo, nos submetendo à palavra do nosso Deus e nos colocando debaixo da graça salvadora de Jesus Cristo pelo lavar regenerador do seu sangue, e nós precisamos de nos posicionarmos em relação a esta verdade. Esta é uma primeira realidade daquele que foi liberto em Cristo. Se você foi liberto em Cristo, precisa viver em Cristo. E viver em Cristo está nos dizendo a palavra que é viver em santidade, ou seja, separado. É uma responsabilidade pessoal sua. É intransferível. Ela precisa ser manifesta na sua vida e através do seu viver em Jesus Cristo. Nós não somos um povo
como os demais povos. Nós servimos a um Deus vivo, a um Deus santo e a um Deus que exige separação nos relacionamentos interpessoais e uma vida que seja consagrada para agradá-lo, para que Ele possa ver em nós o brilho de Cristo através de uma vida separada. A outra realidade é que nós não devemos amar as coisas do mundo, nós precisamos sim usufruir das coisas que tem nesse mundo, mas o nosso coração não pode estar nestas coisas. O nosso coração tem que estar em Deus. É uma outra realidade na nossa caminhada em Cristo Jesus, libertos pela graça, pelo sangue, pela obra redentora de Jesus Cristo. Isso não depende de Deus, isso depende de mim e depende de você, depende da igreja do Senhor Jesus Cristo. E talvez seja esse um passo extremamente importante. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 22 e 23, vai nos dizendo: afastem-se de toda forma do mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos de fugir da aparência do mal. Nós precisamos colocar o nosso coração em Deus, que é o provedor de todas as coisas, e não nas coisas que nós recebemos de Deus. E quando nós vemos isso, isso não quer dizer que devemos viver uma vida alienada. Devemos viver uma vida à parte das realidades que nos cercam e que condizem com a existência humana. Não! Isso quer dizer que nós precisamos de ter o nosso coração firmado na palavra, dependente e submisso à revelação dessa palavra, segundo e conforme a vontade do nosso Deus. Nós precisamos de nos relacionar com as pessoas, desfrutarmos das coisas boas desta terra, mas nós precisamos entender que o mal está em todos os lugares. A Bíblia fala que este mundo é um mundo tenebroso, e nós precisamos então estarmos firmados em Cristo para podermos receber de Cristo esta revelação e esse discernimento espiritual para vivermos uma vida que agrada a Cristo, fugindo da aparência do mal e não depositando as nossas expectativas, as nossas realidades, os nossos relacionamentos na roda dos escarnecedores. Salmo capítulo 1. Observe o que diz lá. Diz que nós não devemos andar no caminho dos ímpios, no conselho dos ímpios. Não devemos nos deter no caminho dos pecadores. Conselho dos ímpios, caminho dos pecadores. E nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Antes, o nosso prazer precisa ser na lei do Senhor, e nós nesta lei devemos meditar de dia e de noite. Aonde está o nosso coração? É responsabilidade nossa de colocarmos o nosso coração diante do trono da graça do nosso Deus e podermos, através desta vida consagrada, vivendo em santidade, agradá-lo e fazer com que, através da nossa vida, o nome dele seja glorificado. Outra coisa, nós precisamos de termos um entendimento que precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos viver uma vida separada. Precisamos viver uma vida entregue ao nosso Deus, fugindo da aparência do mal, não nos relacionando com os ímpios no sentido de conselhos, não nos detendo no caminho dos pecadores, não nos assentando na roda dos escarnecedores. E nós precisamos de buscar esse enchimento do Espírito Santo. Há uma ordenança da palavra de Deus pela boca do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, verso 18. Ele vai nos dizendo: enchei-vos do Espírito Santo. E nós precisamos de entender que isso é extremamente importante para nós, a igreja do Senhor. Nos enchermos do Espírito Santo do nosso Deus. Veja bem, para que nós possamos nos encher do Espírito, nós precisamos de nos esvaziar de nós mesmos. Do nosso orgulho, da nossa altivez, dos nossos preconceitos, da nossa prepotência, do nosso rancor, da nossa ira, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Primeiro eu me esvazio, primeiro eu torno vazio e desocupado aquele lugar que precisa ser preenchido pelo Espírito Santo do Senhor, para a partir daí o Espírito Santo então começar a ocupar o lugar que lhe é de direito. Eu preciso viver uma vida aonde a minha vontade própria, aonde os meus sonhos e projetos precisam estar debaixo da direção e da orientação do Espírito Santo do nosso Deus. Enquanto nós não abrirmos espaço, nós não teremos condição de sermos cheios
do seu Espírito. E agora é interessante que no mesmo capítulo 5, dando continuidade ao texto, a partir do verso 19, o apóstolo Paulo vai dizendo como é que nós nos enchemos do seu Espírito. Ele vai dizendo que nós devemos nos encher do Espírito falando da palavra, verso 19. Porque talvez você possa estar se perguntando, pastor, como é que eu me encho do Espírito? Ora, você se enche do Espírito aprendendo, meditando, ruminando a palavra, lendo a palavra do Senhor que gera fé no nosso coração. Essa é uma forma de se encher do Espírito Santo do nosso Deus. No verso 19 de capítulo 5 de Efésios, continua dizendo, adorando ao Senhor. Eu me encho da revelação da palavra, eu abro a minha boca e adoro ao Senhor, e nós sabemos, como igreja do Senhor, que o Senhor só recebe aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Essa adoração precisa ser uma adoração sincera, verdadeira, real, profunda, significativa para nós, aonde nós vamos rasgar os nossos corações e de forma sincera entrarmos na presença de Deus, glorificando por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele tem feito e por aquilo até daquilo que Ele irá fazer em nossas vidas. No verso 19, continua dizendo que para sermos cheios do Espírito, além de nós nos enchermos da palavra, além de nós adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade, nós precisamos de dar graças a Deus por tudo que nos acontece. Veja como isso é importante. Uma das derrotas do povo de Israel, além da idolatria, nas suas peregrinações no deserto, foi a murmuração. A murmuração entristece de sobremaneira o coração do nosso Deus. E o apóstolo Paulo vai dizendo, quer ser cheio do Espírito? Se alimente da palavra. Quer ser cheio do Espírito? Adore ao Senhor na beleza de sua santidade, em espírito e em verdade. Quer ser cheio do Espírito? Então não murmure. Glorifique a Deus. Dê graças a Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas. Todas as coisas acontecem segundo e conforme a sua vontade. Tudo aquilo que nos sobrevém porque o Senhor tem permitido. E nós precisamos então, em todos os momentos, por mais difíceis que sejam, precisamos glorificar o nome do Senhor, dando graças a Deus por tudo o que nos acontece. Porque a nossa vida é dele, a nossa história pertence a ele. O nosso coração, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós somos do Senhor. E ele vai dizendo mais, queridos, quer ser cheio do Espírito, você precisa de sujeitar-se uns aos outros, ou seja, você precisa de ter um espírito de humildade. O coração arrogante, a alma soberba, o Senhor resiste. Mas aquele que tem um coração humilde e quebrantado, esse o Senhor não desprezará. Queridos, que revelação gloriosa, como isso edifica o meu coração. Saber que eu posso me encher do Espírito Santo com essas atitudes que competem a mim, crente em Jesus Cristo. Aquilo que compete ao Senhor, Ele já realizou. A obra em Cristo está completa. Nós só precisamos lançar mão através de um viver de santidade, diferenciado, entregue a Ele, sabendo que o nosso coração não está nas coisas, mas está no doador de todas as coisas, o Criador dos céus e da terra e de todo o universo, e de seu Filho Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. Eu preciso entender que eu tenho que estar me enchendo do Espírito, isso é responsabilidade pessoal minha, para que através desse enchimento a glória de Deus se manifeste, para que eu tenha visão espiritual, para que eu tenha entendimento do reino de Deus e para que eu seja produtivo e esteja no centro da vontade do Senhor, eu preciso me alimentar da palavra, eu preciso estar dando graças a Deus por tudo que me acontece, porque Ele controla todas as coisas, eu preciso adorá-lo em espírito e em verdade, e eu preciso ter um espírito humilde, para que o Senhor possa olhar para mim e possa me abençoar, porque eu estou procurando me ajustar às realidades e princípios do reino, procurando fazer a vontade do Senhor. E nisso somos edificados e nisso somos abençoados. A Bíblia diz que nós precisamos
fazer com que o nosso eu seja crucificado, porque a palavra nos informa que a nossa carne tende para o mal, pende para a morte, e o espírito pende para a vida. Existe uma guerra, uma batalha travada no nosso interior. Paulo, em Romanos 7, deixa claro isso: o bem que quer fazer não faz, e o mal que não quer é esse que ele tinha feito, estava fazendo. Desaventurado homem que sou. Queridos, nós precisamos entender que nós lutamos em prol do reino, nós batalhamos de forma espiritual, submetendo a nossa vontade, esvaziando o nosso coração, crucificando o nosso velho homem na cruz de Cristo, para que a glória de Deus se manifeste através das nossas vidas. E para isso nós precisamos crucificar a nossa carne e nos submetermos à palavra do Senhor. Mais uma característica que compete a mim como igreja, a você como igreja, para estarmos nos amoldando ao projeto divino de Deus, como crentes em Cristo Jesus, para a glória de Deus e para que o nome dele seja conhecido, exaltado e glorificado. Eu preciso de estar com a minha mente e o meu coração todo o tempo na presença dele. É interessante que Paulo fala em Tessalonicenses 1:5, verso 17, que nós devemos orar sem cessar. Eu já disse isso aqui em alguns cultos de oração. O judeu ora 3 vezes por dia. O muçulmano ora 5 vezes por dia. Mas o crente em Jesus Cristo precisa orar em todo o tempo. E veja, vigiar e orar não significa que você tem que ficar trancado dentro do seu quarto 24 horas por dia. Você precisa entender que orar e vigiar é estar em espírito de oração. É você estar na presença de Deus lavando louça, estar na presença de Deus executando tarefas, desde que não atrapalhem a sua execução, tendo a sua mente e o seu coração voltado para o trono da graça, sabendo que Deus é misericordioso, que Deus é bondoso, que Deus vela pelos seus, que nenhum fio da sua cabeça, do seu cabelo cai da sua cabeça se não tiver a permissão do Senhor. Ele é esse ser que enche todo o espaço da sua criação, porque Ele é onipresente. É estar tributando a Ele toda a honra, glória, poder e majestade. É estar dizendo que o que você é, o que você tem, o que você possui é dEle e para a glória dEle. É clamar a Ele para que Ele lhe ajude, dando sabedoria, inteligência, capacidade profissional, dando recursos materiais para que você tenha dignidade nesta terra, para que você seja honrado. É esse relacionamento constante que se faz necessário, independentemente do que você está passando, ou que tipo de enfrentamento ou embate você está tendo. Isso se alcança pela prática. Você precisa entender que o crente, para cumprir os desígnios de Deus, ele precisa estar com o seu coração e a sua mente voltada para o trono da graça, orando o tempo todo. Mateus 26, verso 41 diz que nós devemos vigiar e orar para não cairmos em tentação. Jesus vai nos informando que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso a necessidade de nós, através da prática, adquirirmos um hábito de podermos estar na presença do Senhor constantemente. E quando esse hábito é adquirido, você então adquire essa capacidade de orar sem cessar. Você vai dirigindo, você está glorificando a Deus. Você está trabalhando, você está pedindo graça, sabedoria, revelação de Deus. Você está no seu lazer, você está glorificando a Deus pelo dia, pela natureza, pelos recursos, pelas vestes. Você está glorificando a Deus pela sua salvação, pela bondade do Senhor e conceder a você o ar que você respira. É esse estilo de vida, irmãos. E esse estilo de evangelho que a palavra de Deus nos ensina a vivermos. Não ligarmos e desligarmos o nosso estado espiritual, entre aspas, somente quando adentrarmos a igreja, está ligado. Quando saímos da igreja, está desligado. E lembrarmos da leitura bíblica, do relacionamento com Deus, só nos momentos de culto, só nos momentos de ajuntamento da igreja, isso não é evangelho. O evangelho, ele precisa ser vivido dia após dia, em todos os instantes, diante de Deus, fazendo com que Deus participe da sua história e da sua vida. Porque se você fizer assim,
você estará sendo fortalecido no Espírito para que você possa romper, vencer, conquistar e superar todas as dificuldades com essa serenidade na alma, essa paz que excede todo o entendimento e nos dá a graça de vivermos na presença dEle desta forma. A palavra de Deus vai nos dizendo que o diabo está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, mas o Espírito do Senhor, os anjos do Senhor estão ao nosso redor, porque Deus nos ampara, nos conforta, nos consola, nos orienta, nos direciona, nos dá visão, nos dá condição de lutarmos e vencermos no seu nome, mas para isso nós precisamos incorporar essa verdade desse relacionamento e dessa comunhão em nossa vida de forma integral. É isso, queridos. São características e atitudes que dependem de nós. Quer vencer, quer prosperar, Deus já nos deu a ferramenta. A obra está completa em Jesus. Recebemos da graça, da unção, da transformação, do refrigério. Recebemos de Jesus a salvação eterna da nossa alma. Mas para vivermos de forma vencedora, para vivermos de forma plena e completa, é necessário assumirmos essas responsabilidades que temos ministrado aqui nesta noite. Em nome de Jesus, que você possa ter recebido essa palavra e que esta palavra possa ter dado a você um despertamento espiritual de que o Evangelho é mais do que horário de culto, de que o Evangelho é mais do que o nome cristão, que o Evangelho ele é um estilo de vida que precisa ser absorvido e impregnado na sua alma, no seu espírito e no seu estilo de viver de uma forma tão profunda que quando olharem para você, possam contemplar a face de Jesus Cristo. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça. Feche seus olhos, curva a sua cabeça aí, na sua casa, na sua residência, onde quer que você esteja. Vamos fazer mais uma oração. Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que se o Filho nos libertar, e nós temos alcançado essa libertação em Cristo Jesus, verdadeiramente nós somos livres. Se conhecermos a verdade em Jesus, esta verdade nos liberta. Pai, nós sabemos que a verdade é Jesus Cristo, que o Filho, ó Pai, já tem nos libertado a nós, que somos salvos pela graça, somos lavados pelo sangue de Jesus. Nós sabemos que tudo que compete ao Senhor para nos abençoar, de nos fazer casa do Senhor, para colocar o Espírito do Senhor dentro de nós, para nos dar, ó Pai, ferramentas espirituais para vencermos, o Senhor já completou a obra e já fez ao nosso favor. Mas agora, Senhor, nos dê resiliência, fibra moral, para podermos lançar mão desses recursos espirituais, através, ó Pai, de uma vida consagrada ao Senhor, vivendo, ó Pai, o tempo todo em Tua presença, vivendo, Senhor, de uma forma que o Teu Espírito encha cada canto, cada espaço dos nossos corações, para que nós possamos receber, ó Pai, de forma sobrenatural e poderosa a Tua palavra, que nós possamos, ó Pai, fugirmos da aparência do mal e que nós possamos amar somente ao Senhor e não as coisas que estão no mundo, que nós possamos entender que precisamos viver uma vida de santidade, separada para o Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, edifica, fortalece, ministra graça e unção, e que todos os corações que estão ouvindo e recebendo essa oração sejam confortados agora, no nome de Jesus, não porque estamos dizendo, mas porque sabemos que o Senhor tem o desejo de nos fortalecer, de nos abençoar, de nos amparar, de nos consolar, de gerar, ó Pai, essa paz que excede todo o entendimento em nossos corações. Nos abençoe abundantemente, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam
atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Diga minha vida. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada A cada dia vou viver rompendo em fé. Que a cada dia nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, possamos viver rompendo em fé, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, desde agora e para sempre, no nome de Jesus. Que Deus abençoe. A paz do Senhor.